Meus irmãos, para o Senhor, vamos estudar hoje nossa primeira lição da nossa revista desse terceiro trimestre, a nossa Escola Bíblica Dominical de Adulto. Vamos estudar nesse trimestre a relevância da igreja, sua essência e missão, reafirmando os fundamentos, a importância do compromisso com a palavra de Deus, a adoração sincera e o serviço autêntico, segundo os preceitos de Jesus Cristo. Tema da nossa revista deste terceiro trimestre, vamos estudar sobre a missão, a relevância da Igreja de Cristo, sua essência, sua missão. A igreja existe com propósitos definidos por Deus. Estamos neste mundo ainda porque temos obrigações, responsabilidades a cumprir no dia que a missão da igreja finalizar aqui na terra. Jesus nos tira daqui. Jesus nos leva para casa. Nossa primeira lição, a relevância da palavra de Deus para a edificação doutrinária da igreja. Nosso texto áureo está aqui no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 8, Jesus falando à igreja de Filadélfia. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Verdade aplicada. A palavra de Deus é o alicerce da igreja. Ela é o fundamento de todos os princípios que norteiam a vida do cristão. A palavra de Deus. Atos capítulo 2, versículo 42. Está dizendo que a igreja, os irmãos, eles perseveravam na doutrina, nos ensinamentos dos apóstolos. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 16, está dizendo que toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para nos ensinar, nos repreender, redarguir, nos corrigir e nos instruir em justiça, nos instruir nos ensinos, nos princípios da palavra de Deus. Então, a relevância da palavra de Deus para a edificação doutrinária da igreja. Igreja que não prioriza o estudo, o ensino, a aplicação dos princípios da palavra de Deus na vida dos seus membros, se torna uma igreja doente, uma igreja morta, espiritualmente falando. Os objetivos da nossa lição: evidenciar a relevância da palavra de Deus, enfatizar a importância de priorizar a palavra de Deus e mostrar o resultado da aplicação da palavra de Deus. Tá? Então, nessa nossa primeira lição, nós vamos refletir, sobre a relevância da palavra de Deus para a igreja. Tá? Então, a igreja que ela não prioriza a palavra de Deus, ela precisa rever seus conceitos. O nosso texto bíblico, de referência está no Salmo 119, versos 97 ao 103. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazem mais sábio
que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinastes. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Primeiro tópico dessa nossa lição, dessa nossa primeira lição, a relevância do aprendizado da palavra. O aprendizado nos torna sábios para a salvação, o aprendizado nos torna sábios para a vida, o aprendizado nos faz discernir o falso. Então, além de estudarmos a palavra de Deus, também é preciso que ocorra o aprendizado, tá? O aprendizado efetivo, estudar e aprender. Então, aprender é uma tarefa de excelência tanto para o discípulo, tá? Aprender é uma tarefa de excelência, né? Tanto para aquele que está, o aluno, o discípulo, quanto é para aquele que ensina, o mestre. Né? Então, há uma alegria quando o fruto, né, os resultados da aplicação, da dedicação ao estudo, ao ensino, ele gera fruto na vida daqueles que estão aprendendo. Entende? Tanto quem ensina aprende, quanto quem está ouvindo deve aprender. Jesus, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, Jesus diz, ó, bem-aventurado aqueles que lêem e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam. Bem-aventurados os que leem, os que ouvem e os que guardam as coisas que nela estão escritas, tá? Então, o ensino está intrinsecamente ligado a ouvir, a guardar e a praticar o que se está ministrando. É o que Tiago vai dizer na sua epístola, capítulo 1, versículo 22. Para que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes daquilo que a palavra de Deus nos ensina, tá? Então, a relevância do aprendizado da palavra de Deus, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser guardada no nosso coração, que diz o salmista, guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. E ela precisa ser praticada, né? Ser exercitada, né? Como resultado da aplicação na nossa vida, tá? Então, o aprendizado nos torna sábios para a salvação. O que nos conscientiza da salvação? Aquilo que nos conscientiza de que precisamos da salvação. Como é que nós adquirimos este conhecimento de que precisamos da salvação? Através do conhecimento da palavra de Deus, né? Então, a salvação vem do aprendizado da palavra. Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, né, que a fé, ela vem do ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Da mesma forma, Paulo, falando a Timóteo, né, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, Paulo afirmou para Timóteo, seu filho na fé, que ele havia chegado a essa conclusão pelo conhecimento de quê? Da palavra de Deus. E que desde a tua meninice, olha o que Paulo fala ao Timóteo, desde a tua meninice, Timóteo, sabes as sagradas letras, que pode te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Paulo também diz a Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro, como um discípulo, né, que maneja, que conhece a palavra da verdade. Então,
conhecer a palavra da verdade, entende? Então, o cristão, ele precisa conhecer a palavra de Deus, ele precisa ensinar a palavra de Deus, ele precisa viver o que a palavra de Deus ensina. Deus não erra, sua palavra não erra. Deus não falha, sua palavra não falha. Deus não se equivoca, sua palavra não se equivoca. Tá? Então a palavra de Deus ela é eficiente e ela é eficaz. Se Deus é autoridade final na minha vida e a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, logo o que a Bíblia Sagrada diz é autoridade final na minha vida. Ponto. O que a Bíblia diz sim, é sim. O que a Bíblia diz, Cláudio, está errado, está errado. Não existe meio termo. Não existe, isso aqui está certo hoje, está errado amanhã. Deus não erra, tá? Então, a gente fica com o que a palavra de Deus ensina, tá? Então, a relevância do aprendizado da palavra de Deus para a nossa vida. O aprendizado nos torna sábios para a vida. A sabedoria, vai dizer lá em Provérbios, para que nós venhamos buscá-la, aprender com ela, tá? O aprendizado da palavra de Deus proporciona ao crente essa sabedoria celestial que se sobrepõe à sabedoria humana, à sabedoria terrena. É isso que o salmista vem dizer aqui no Salmo 119, né? Ele admite que o aprendizado da palavra de Deus o fazia superar até seus mestres, né? Salmo 119, versos 99, 100. Ele diz: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos, sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Então nós vamos bater muito nesse sentido de conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, exercitar a palavra de Deus na nossa vida. Leia diariamente um capítulo, um versículo, medite na palavra de Deus, tá? Salmo 1, o que é que diz? Bem-aventurado aqueles que não andam, não permanecem, não se detêm na roda daqueles que são escarnecedores. Antes, este homem, esta mulher tem seu prazer na lei do Senhor e nela medita, se aplica a aprender diariamente, tá? Então, é através do ensino da Bíblia que crescemos no conhecimento da palavra de Deus e no relacionamento do Deus da palavra. Eu falo com Deus através da oração, você fala com Deus através da oração. Deus fala conosco, o meio principal, que não erra, é a sua palavra. Ali nós vamos ver que Deus fala, tá? Então, o meio de Deus falar com o seu povo, o meio principal é a sua palavra. Nós falamos com Deus através da oração. Então, é no estudo da Bíblia que se aprende os rudimentos da fé cristã, os princípios, né, que norteiam e nos direcionam a viver diferente desse padrão mundano que nós vivenciamos, né, na nossa sociedade, tá? Então, o aprendizado nos faz discernir o ensino falso. Como é que eu vou conhecer se é falso, saber se é falso ou se é verdadeiro? Conhecendo a verdade. Em uma certa oportunidade, não me recordo onde foi que eu li, onde estava falando ali do treinamento daquelas pessoas que trabalham no Banco Central, né, manuseando, né, as cédulas de dinheiro, né? E numa certa ocasião, um dos funcionários, um dos trabalhadores, dos cooperadores,
perguntou àquele instrutor, né, quando é que eles iriam, né, também pegar, conhecer as células falsas para identificar. E aquele instrutor disse: você não precisa, né, não precisamos treinar vocês em células falsas, porque conhecendo a verdadeira, quando vocês se depararem com o que é falso, automaticamente será identificado. Então, se eu conheço a verdade, quando a distorção, aquilo que parece ser verdadeiro, mas não é verdadeiro, logo será identificado. Entende? Então, Jesus disse, de certa feita, para os saduceus, os líderes ali de Israel, né, derivada do fato de eles não conhecerem as Sagradas Escrituras, né? Ou seja, a principal qualidade de quem ensina é conhecer o material, né, que ele está ensinando. Jesus, porém, respondendo, disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 29, né? Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição e eles interrogam a Jesus, né, a respeito de uma mulher que havia a lei do levirato, né? Ela havia casado e seu esposo havia falecido, não tinha deixado filho. A lei do levirato, né, ensina que o irmão do falecido deveria tomar esta mulher por esposa para dar filho ao falecido. E assim aconteceu com os 7 irmãos, né? Foram 7. A mulher se envolveu, né, casou com os 7, mas não teve filhos. Aí os saduceus perguntam a Jesus, né, tentando pegar Jesus ali em alguma contradição, que eles não acreditavam na ressurreição, e eles perguntam a Jesus: na eternidade, de quem ela será esposa, já que os 7 tiveram relações com ela? Aí Jesus responde a eles que na eternidade não se casam e não se dão em casamento. Da mesma forma, em Oséias, capítulo 4, versículo 6, Deus está falando ali através do profeta que o povo perece por falta de conhecimento de Deus, ou seja, por não aplicar a lei do Senhor no seu coração. Tá? Então é necessário que conheçamos a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso norte. É inadmissível dizer que é cristão e não conhecer a Bíblia, não estudar a Bíblia, não frequentar uma escola bíblica, não frequentar um culto de doutrina, um culto de ensino, não ter curiosidade. Por que é que a Bíblia está dizendo assim e não assim? Quem foi que escreveu isso? E por que ele escreveu isso? E por que ele quer dizer isso? Em que contexto ele quer dizer isso? Então a gente precisa ter estas curiosidades. Lembrei agora de uma jovem que estava evangelizando e ela deu folheto a uma senhora cristã de outra denominação. Ela não sabia que essa senhora era cristã e essa senhora, para testar, né, o conhecimento daquela jovem, se ela sabia o que ela estava falando, e ela deu o folheto e diz: Jesus te ama. E a senhora pergunta: por que Jesus me ama? E a jovem: porque ele te ama. Tá, você já me disse que ele me ama, mas me explica aí por que você acha que ele me ama. A jovem, sem argumento, sem saber o que responder, apenas dizia: Jesus te ama. Jesus te ama. Ou seja, não tinha mais nenhuma conhecimento. Simplesmente entregava o folheto, mas não sabia nem o que falar. Às vezes nem lia, nem sabia o que estava escrito no folheto. Então, um jovem desse entra na universidade. No primeiro confronto, na primeira situação que ela tiver, que a universidade ela bombardeia a mesma fé, tá? Muitos abandonam sua fé. Sai da universidade até ateus. Por quê? Porque não tem base bíblica. Não frequentam escola bíblica. Quando frequentam,
não dá importância, não se dedica na aplicação da palavra de Deus. Paulo diz a Timóteo, Timóteo era jovem, era um rapaz. Aí Paulo diz, né, que ele, desde a meninice, que ele sabia as Sagradas Escrituras, né, que para fazê-lo tornar-o sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus, ela precisa ser exercitada nas nossas vidas, tá? Segundo tópico da nossa lição, a importância de priorizar a palavra de Deus, a importância da palavra no Antigo Testamento, a importância da palavra de Deus no Novo Testamento, tá? A palavra de Deus nutre a vida espiritual do crente, tá? Então, a palavra de Deus, ela deve ser prioridade na vida do cristão, ela deve ser prioridade na igreja. Nós vemos em cultos, né? E 90% do culto é só louvor, coreografia, isso e aquilo, e 10% para a ministração da palavra de Deus. Então, é claro que a palavra de Deus ela é poderosa, basta apenas uma palavra, mas a primazia no culto tem que ser o ensino, tem que ser a aplicação da palavra de Deus. A vida está na palavra de Deus. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra, tá? Então, o ensino sistemático, o ensino da palavra de Deus, ela tem que ter primazia na igreja. Igreja onde só existe movimento, ela não se subsiste, ela não tem estrutura, tá? Para quando vem os vendavais, é o que Jesus vai dizer lá na frente, né? É a casa edificada sobre a areia. Quando vem as tempestades, ela não fica de pé, tá? Então, a importância da palavra de Deus no Antigo Testamento. Nós temos o exemplo de Esdra, né? Aquele sacerdote e escriba pós-cativeiro, né? Quando Esdras vem lá do território caldeu, medo-persa, para Jerusalém, e Esdras aplica no seu coração o estudo e o ensino da palavra de Deus, entende? Então, Esdras capítulo 7, versículo 10, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir a lei do Senhor e para ensinar a lei do Senhor em Israel, em seus estatutos e seus direitos. Então, o povo se reunia para ler e meditar na lei do Senhor. Os grandes avivamentos que ocorreram no Antigo Testamento é quando o povo voltava-se para a aplicação da palavra de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 9, nós vemos ali através de Josafá, o rei Josafá, o grande avivamento que aconteceu. Por quê? Porque aplicou o ensinamento da lei, da palavra de Deus para o povo. Da mesma forma, também lá em 1 Reis, 2 Crônicas, capítulo 34, com o rei Josias. O rei Josias, quando o sacerdote encontrou ali o livro da lei perdido no templo, tá, na reforma, e quando o rei Josias teve conhecimento, que consultou a profetisa Hulda, e a profetisa Hulda deu a resposta de Deus para o rei Josias, e o rei Josias aplicou, né, tomou conhecimento do que a lei de Deus estava dizendo. Então, o avivamento que ocorreu ali com a volta do povo a conhecer a palavra de Deus, a ouvir a palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus. Então, todo avivamento espiritual registrado no Antigo Testamento surgiu de uma renovada proclamação da palavra de Deus e da obediência à sua lei. No livro de Neemias, capítulo 8, versículo 3, versículo 18, nós vemos ali Esdras, ele lendo a lei do Senhor 6 horas por dia,
durante 7 dias ininterrupto para todo o povo de Israel, todo o povo que havia voltado ali do cativeiro. Então, um verdadeiro avivamento na vida do povo, no meio da igreja, ocorre quando se busca, se cumpre e se ensina a lei do Senhor. Então, o cristão ele precisa se dedicar a aprender, a aplicar, a ensinar a lei, a palavra de Deus no meio dos seus, tá? E a importância da palavra de Deus também no Novo Testamento. Os apóstolos eles deixaram um legado muito importante para a igreja dos nossos dias. Lembrando, Jesus não escreveu nada. Quem escreveu foram seus apóstolos. Em Atos capítulo 6, versículo 4, na instituição, na ocasião ali da escolha dos diáconos, ocorreu justamente por quê? Porque existia a área social da igreja, a questão envolvendo as viúvas, né, que elas estavam sendo deixadas em segundo plano, a questão da área social da igreja, porque os apóstolos não tinham condição de resolver tudo, tá? Então, eles escolheram diáconos para trabalhar nesta área social, enquanto eles se dedicavam à oração e ao estudo e à aplicação da palavra de Deus, ou seja, eles priorizavam a palavra de Deus. É o que eles vão dizer lá em Atos capítulo 6, versículo 4. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra, tá? Então deve ser imitada por toda a igreja, né? Essa atitude, se quiserem ter uma vida espiritual e um crescimento saudável, tá? A igreja apostólica, ela crescia mediante o trabalho do ministério. Atos capítulo 2, versículo 42. E os irmãos, a igreja, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, entende? Então, eles perseveravam em todas as atividades que realizavam. Era uma ação contínua, sendo parte constante na vida da igreja. Da mesma forma, Paulo exorta Timóteo, seu filho na fé novamente, 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Paulo diz a Timóteo, seu filho na fé, para que ele pregasse a palavra, em tempo e fora de tempo, ou seja, esteja apto, esteja pronto para pregar, para ensinar, para aplicar a palavra de Deus na sua vida, no meio dos seus. É aí que ele vai dizer lá novamente, no 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado, como cristão, que maneja, que conhece. Ou seja, seja bom, se esmere, dedique-se no conhecer, no ensinar, no viver os ensinamentos da palavra de Deus. A palavra de Deus também nutre nossa vida espiritual. Nossa saúde espiritual está intimamente ligada à nossa busca por conhecer a palavra de Deus e aplicá-la, tá? Apóstolo Pedro, na 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, Pedro diz: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que, por ele, vá crescendo. O amadurecimento cristão, a maturidade, ele vem a partir do conhecimento, da aplicação da palavra de Deus. Assim como o leite materno não possui substituto à altura para a criança que está amamentando, de igual modo, na vida cristã, nada pode e nem substitui a palavra de Deus na vida do cristão. Até mudam, mas nada substitui. Assim como ninguém ocupa o lugar de Deus no coração do homem. O homem vai buscar preencher com as drogas, com todo tipo de coisa, né? Mas nada nem ninguém ocupa o lugar de Deus na vida do homem. O vazio vai ficar sempre lá. Sempre lá. Vai tentar preencher com dinheiro, com riqueza, com poder, com isso, com aquilo, mas
o vazio sempre vai permanecer, porque o lugar de Deus, ninguém, aquilo que Deus faz no coração, na vida do homem, ninguém mais faz, tá? Então, a ação, a aplicação dos ensinamentos da palavra de Deus se faz necessário na vida de todo cristão, assim como o corpo físico, né? Templo do Espírito Santo, ele precisa do alimento material, nossa alma, nosso espírito, ele necessita do alimento espiritual, tá? Este princípio estabelecido por Deus para o seu povo, né? Que é valorizar sua palavra, nosso alimento espiritual. O próprio Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 4, quando Jesus foi ali para o deserto, e o diabo tenta Jesus, Jesus usa a palavra, nem só de pão vive o homem, mas vive também da palavra de Deus, tá? Nosso alimento espiritual, aquilo que fortalece a nossa alma, é a palavra de Deus exercitada. Não é só conhecer, é ler, ouvir, né? Praticar, ensinar a palavra de Deus. Ouvir, exercitar e passar adiante os ensinamentos da palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. E para nós finalizarmos, o resultado da aplicação da palavra de Deus fortalece a vida cristã, produz santificação, agrada a Deus. A aplicação da palavra de Deus se constitui um elemento fundamental para o cristão sobre todos os aspectos, né? A palavra de Deus tem poder para transformar, para mudar a vida do ser humano. A palavra de Deus, ela transforma, ela fortalece a vida cristã. Ninguém vai chegar à maturidade cristã sem observar a palavra de Deus, tá? A maturidade cristã será alcançada através de uma vida alicerçada na palavra de Deus. Entende? Observa que não tem como fugir disso. Você não vai ver nenhum cristão com maturidade se ele não estudar a palavra de Deus. Claro, tem que haver oração? Tem. Mas a palavra de Deus, ela é prioridade. Ela é prioridade, ela tem que estar de mãos dadas com a oração. Com a oração. Sem o conhecimento da palavra de Deus, que vem através do estudar, do aplicar, do passar adiante. A palavra de Deus, ela é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. Jesus vai dizer, tua palavra é a verdade, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, tá? Então, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e não pratica, é o que Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e não pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que edifica sua casa sobre a areia. Então, escuta, mas não pratica. Já quem escuta e pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e veio a chuva, veio a correnteza, veio os rios, veio os ventos, veio todo o combate contra aquela casa, mas ela permaneceu firme. Ela não se abalou. Na vida do cristão, vem os vendavais, vem as tempestades, vem os problemas, vem tanta coisa. Mas quando conhecemos e aplicamos a palavra de Deus, nós vamos entender, nós compreendemos que o cenário pode estar ruim, os problemas vêm, as tempestades vêm, mas a nossa fé não está alicerçada naquilo que temos, naquilo que possuímos, naquilo que Deus pode nos dar. Ela está firmada em Deus, apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, entende? Então, ensinar a Bíblia é fundamental para uma vida cristã bem-sucedida e também para uma igreja saudável. A palavra de Deus produz santificação.
Um dos elementos importantes para a santificação é justamente isto, a palavra de Deus, conforme Jesus fala novamente na sua oração intercessora sacerdotal, em João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os, ó Pai, na verdade. A tua palavra é a verdade. Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo, na sua epístola, ele também fala sobre isso, né? Sobre o exercitar a palavra de Deus. 1 Tiago, capítulo 1, versículo 22. Não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. E o resultado da aplicação da palavra de Deus também na nossa vida, né? Que é agradar a Deus. A obediência é um dos mais importantes princípios da vida cristã, de maneira que não adianta sacrifício se não houver acompanhado de obediência. A gente aprende isso muito claro lá com Samuel, envolvendo ali o rei Saul. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, quando Samuel, né, porta-voz de Deus, diz a Saul, né, tem, porém, o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a tua palavra, ó Saul. Ou seja, Saul desobedeceu a voz de Deus. O profeta Samuel havia falado para Saul aguardar o dia, 7 dias, o dia que Samuel chegasse ali para oferecer o sacrifício. Saul, com medo da rebelião do povo, né, dos inimigos, se precipitou, não esperou, achou que Samuel estava demorando, foi lá e ofereceu o sacrifício. Então, Saul não era sacerdote, Saul não era levita, então Saul não poderia oferecer sacrifício, né, fazer o holocausto ali tudo. Saul foi lá e tomou a dianteira e fez. Em outra ocasião, Deus manda que o rei Agag, o rei dos amalequitas, matasse, que na batalha que Saul exterminasse os amalequitas, né? Não deixasse ninguém vivo. Saul achou por bem poupar o melhor das ovelhas, o melhor do gado, até o próprio rei deixou com vida. Então Deus disse, faz assim e ponto. Saul não obedeceu à voz do Senhor. Aí Samuel vai dizer, porém o Senhor disse, tem porventura o Senhor prazer em holocausto e sacrifício? Ou que obedeça a sua palavra. Então não adianta holocausto, não adianta sacrifício, se não vier acompanhado da obediência. Então, a aplicação, o conhecimento da palavra de Deus nos instrui a obedecer a sua palavra. Novamente, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A Escritura inspirada, ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige. Entende? Então, se nós declararmos que somos crentes, que acreditamos na palavra de Deus, que a palavra de Deus é nosso manual de regra de fé e de prática, tá? Nós temos que obedecer, tá? O que a palavra de Deus nos ensina. O discípulo de Cristo, ele precisa ir à palavra de Deus com fé e disposição para obedecer, para aprender, tá? Moisés, após a morte de Moisés, um legislador, aquele grande líder que Deus levantou para libertar o povo do Egito, com a morte de Moisés, Josué foi o sucessor. E o que é que Deus diz a Josué? Deus lhe faz promessas e garante que estaria com ele, mas adverte a Josué que ele não deixasse de observar a palavra de Deus em todo o tempo, tá? Então, assim também é com cada um de nós. O que Deus disse ontem que é assim, hoje não vai ser não. O que Deus disse que é verdade, hoje, amanhã não vai ser mentira não, continua sendo verdade. Os tempos mudam, a palavra de Deus não muda, ela permanece, tá? Os princípios bíblicos cristãos permanecem também o mesmo, né? Não relativiza não, não se altera não, não se equivoca não, tá? O princípio bíblico, ele permanece o mesmo, tá? Então, nós como cristãos, nós temos a obrigação de seguir o que a palavra de Deus nos diz. A relevância da igreja. Eu e você somos membros do corpo de Cristo. Fazemos parte da igreja, organismo vivo.
né? Que é a igreja que Jesus vem buscar. Então, como membro do corpo de Cristo, é nossa responsabilidade contribuir para que este corpo seja sadio, seja vivo e dê fruto para a glória de Deus. Conhecer e aplicar, ensinar o que a palavra de Deus nos diz, porque a palavra de Deus é a verdade. Amém? Deus abençoe.